Nos Estados Unidos, a poliomielite foi erradicada em 1979, graças à vacina desenvolvida na década de 50. No entanto, para aqueles que contraíram a doença antes disso, os efeitos foram devastadores, afetando principalmente o sistema nervoso. A paralisia respiratória, que dificultava a respiração, levou muitos pacientes a depender de um dispositivo médico bem peculiar, o pulmão de aço. Mas ao contrário do que o nome pode sugerir, a experiência de estar preso nessa engenhoca não era tão horrível quanto parece. Vamos explorar como era viver dentro de um pulmão de aço e como essa invenção ajudou milhares de pessoas a sobreviver à poliomielite. A poliomielite é uma doença que afeta o sistema nervoso e, embora muitas pessoas expostas ao vírus não apresentem sintomas, os casos mais graves podem causar febre, dores no corpo e, em casos extremos, paralisia. Quando o vírus atinge a coluna vertebral ou tronco cerebral, a paralisia pode ser fatal, impedindo a respiração normal. Nos anos 30 e 40, com a doença causando surtos frequentes e milhares de vítimas, os médicos tinham poucas opções para ajudar os pacientes. Mas em 1927, o pesquisador da Universidade de Harvard, Philip Drinker, e o engenheiro Louis criaram uma solução: o pulmão de aço. Esse respirador foi projetado para ajudar as vítimas da poliomielite a respirar, criando uma pressão negativa que forçava os pulmões a se expandir e contrair. Para muitos pacientes, o pulmão de aço foi a única chance de sobrevivência. Mas o que era estar dentro do pulmão de aço? O processo era bem simples. O paciente era colocado em uma cama deslizante, inserido em um cilindro metálico, e a máquina começava a funcionar. O dispositivo criava uma pressão negativa ao redor do corpo, fazendo os pulmões do paciente funcionarem automaticamente, sem a necessidade da ventilação mecânica invasiva. A sensação, apesar do visual assustador, não era tão ruim. Michael Barr, que usou o pulmão de aço na década de 70, relatou: "Foi um alívio não ter um respirador na boca e poder apenas deitar e relaxar, deixando a máquina cuidar da respiração." Muitas pessoas que viveram no pulmão de aço não se deixaram abater pela situação. Martha Mason, autora do Breach, passou mais de 60 anos em um pulmão de aço, mas isso não a impediu de viver a sua vida cheia de experiências. Ela foi para a faculdade, fez amigos, organizou jantares e leu mais livros que a maioria de nós. Paul Alexander, outro sobrevivente da poliomielite, também passou a maior parte da sua vida em um pulmão de aço, mas isso não o impediu de completar a faculdade de Direito. Para ele, o pulmão de aço era apenas uma parte de sua rotina, e ele ainda conseguia encontrar maneiras de socializar e se divertir. Embora o pulmão de aço fosse inicialmente uma medida temporária, permitindo que os pacientes recuperassem da paralisia respiratória, em alguns casos a dependência da máquina se tornou permanente, como o caso de Paul, que a usava durante o dia e a noite. Após o lançamento, o pulmão de aço passou por várias modificações. Em 1931, o inventor John Emerson fez melhorias significativas, tornando o dispositivo mais acessível e eficiente. Ele simplificou o design, acrescentando janelas laterais e reduzindo o custo. Essa versão mais barata do pulmão de aço começou a ser produzida em larga escala e foi adotada em hospitais em grandes cidades como a Filadélfia e Chicago. Porém, o preço ainda era um obstáculo para muitas famílias. Durante a Grande Depressão, as máquinas eram caras, custando até $3.600, algo em torno de $70 mil hoje. Por isso, muitas pessoas contavam com a ajuda de March of Dimes, uma organização fundada pelo presidente Franklin D. Roosevelt, para ajudar a financiar o tratamento de vítimas da poliomielite. Enquanto estavam no pulmão de aço, os pacientes enfrentavam desafios diários. Comer, por exemplo, era complicado. Como o paciente ficava deitado de costas, precisava se ajustar ao ritmo da máquina para engolir, o que se tornava o ato mais demorado e difícil. Outros, como Gary, encontraram formas criativas para passar o tempo, como instalar espelhos e até ligar uma televisão para aprender a ler. Porém, nem todos tinham a mesma experiência. Alguns pacientes, como Gary, relataram sentir um grande desgaste físico e emocional, com o corpo deteriorando-se e a dificuldade de engolir alimentos. Muitos pacientes enfrentaram dificuldades psicológicas profundas. Gary escreveu sobre se sentir como uma massa murcha e desgastada de insegurança. Esse foi um desafio adicional para os que dependiam da máquina por longos períodos.
A vida dentro do pulmão de aço exigia muita ajuda de enfermeiros e familiares. Trocar de roupa ou lençóis era um processo complexo e muitas vezes desconfortável. O pulmão pesava centenas de quilos e qualquer movimento errado poderia afetar a respiração. Com o tempo, a tecnologia evoluiu. A introdução de ventiladores de pressão positiva nos anos 50 e 60 permitiu uma alternativa mais compacta ao pulmão de aço, tornando-o obsoleto. A invenção de pequenas máquinas com máscaras nasais e faciais fez com que o pulmão de aço fosse menos necessário. À medida que a vacina contra a poliomielite foi distribuída, o número de pessoas usando o pulmão de aço diminuiu drasticamente. Em 1959, cerca de 1.200 pessoas nos Estados Unidos usavam essa máquina, mas esse número caiu para apenas 39 em 2004. E hoje restam apenas algumas poucas pessoas que ainda dependem delas. O pulmão de aço foi uma das invenções médicas mais impactantes do século XX. Apesar de sua aparência assustadora e da experiência desconfortável para muitos, ele salvou milhares de vidas e proporcionou uma chance de sobrevivência para aqueles que enfrentavam os efeitos mais graves da poliomielite. E você, o que acha dessa tecnologia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e aproveite para conferir outros vídeos do canal.